Ei, galera, já imaginou ter um robô em casa? Não, não estou falando do aspirador inteligente da sua mãe. Estou falando de um robô de verdade, daqueles que andam, falam e até fazem tarefas complexas. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas e se eu te contar que isso está mais perto de acontecer do que você imagina? A Tesla, aquela empresa famosa pelos carros elétricos, está desenvolvendo um robô chamado Optimus. Ele promete ser um assistente versátil para ajudar nas tarefas do dia a dia. Legal, não é? Mas calma aí. Antes de ficarmos empolgados demais, que tal aprendermos um pouco sobre como podemos garantir que esses robôs sejam seguros e confiáveis? É aí que entra o nosso querido Isaac Asimov. Quem? Isaac Asimov. Ele foi um escritor e cientista super inteligente que há mais de 70 anos criou as famosas 3 leis da robótica. Essas leis não são leis de verdade, tipo as que a gente tem que seguir na escola ou na rua. São regras que Asimov inventou para os robôs em suas histórias de ficção científica. Vamos conhecer essas leis? Prometo que vai ser uma viagem incrível pelo mundo da robótica. E no final vamos ver como essas ideias do passado podem ajudar a moldar o nosso futuro com robôs como o Optimus. Somos o canal Dever de Casa. Se você é curioso como nós, considere deixar o seu like para fortalecer nosso trabalho e ajudar o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais mentes ávidas por conhecimento. Primeira lei. Robôs protetores. A primeira e mais importante lei diz: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano venha a ser ferido. Imagina só, seu robô ajudante vê que você está prestes a tropeçar em um brinquedo largado no chão. Pela primeira lei, ele deve agir rapidamente para evitar que você caia. Legal, né? É como ter um super-herói particular sempre cuidando de você. Mas e se o robô tivesse que escolher entre salvar você ou outra pessoa? Opa, aí a coisa complica. Asimov adorava criar essas situações complicadas em suas histórias para nos fazer pensar. Segunda lei. Robôs obedientes, mas nem tanto. A segunda lei afirma: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Vamos imaginar. Você pede ao seu robô para pegar um copo de água na cozinha. Ele vai lá e traz para você, certinho. Mas e se você pedisse para ele pular da janela? Ele não obedeceria, porque isso poderia machucá-lo, violando a primeira lei. Essa lei é super legal porque ensina que obedecer é importante, mas pensar nas consequências é ainda mais. Terceira lei. Robôs que se cuidam. Por fim temos: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda leis. Isso significa que o robô pode e deve se proteger, mas nunca às custas de um ser humano. Por exemplo, se seu robô estiver com a bateria fraca, ele vai procurar se recarregar. Mas se você estiver em perigo, ele vai te salvar primeiro, mesmo que isso signifique ficar sem bateria. O robô Optimus e as leis de Asimov. Agora vamos voltar ao Optimus da Tesla. Será que ele vai seguir essas leis? Bem, a Tesla ainda não falou nada sobre isso, mas muitos cientistas e engenheiros hoje em dia se inspiram nas ideias de Asimov para criar robôs seguros e confiáveis. Imagina só, o Optimus poderia ajudar pessoas idosas ou com dificuldades de locomoção, sempre seguindo a primeira lei para garantir a segurança. Ele obedeceria aos comandos para realizar tarefas domésticas, segunda lei, mas se recusaria a fazer algo perigoso. E claro, ele cuidaria de si mesmo, recarregando-se quando necessário, mas sempre priorizando os humanos. Terceira lei. Além dessas 3 leis básicas, Asimov introduziu posteriormente uma quarta lei zero, que é mais ampla. 4. Lei zero da robótica, ou lei Zerot. Um robô não pode causar mal à humanidade ou, por inação, permitir que a humanidade sofra algum mal. Essa lei, superior às outras 3, foi criada para situações em que o bem-estar de toda a humanidade deve ser considerado acima do bem-estar de um indivíduo. Ou seja, se para salvar a humanidade um robô tiver que desobedecer a uma ordem ou causar dano a um ser humano individualmente, a lei zero se sobrepõe. Implicações e complexidade. Asimov usou essas leis para criar dilemas complexos em seus contos.
pois muitas vezes as situações apresentadas envolviam conflitos entre as leis, levando os robôs a cenários de indecisão ou mesmo paralisia. Por exemplo, um robô poderia enfrentar um dilema ao tentar equilibrar a autopreservação com a obediência a uma ordem ou ao tentar resolver conflitos entre a segurança de um ser humano e o bem-estar da humanidade. Curiosidades divertidas. 1. Sabia que Asimov escreveu mais de 500 livros? Uau! 2. As 3 leis apareceram pela primeira vez em um conto chamado Runaround, publicado em 1942. 3. Asimov depois criou uma Lei Zero, que dizia que os robôs devem proteger a humanidade como um todo. Complexo, hein? 4. Muitos filmes e séries de TV se inspiraram nas leis de Asimov, como Eu, Robô e O Homem Bicentenário. Conclusão, as 3 leis da robótica de Asimov podem parecer simples, mas elas nos fazem pensar em questões super importantes sobre ética, segurança e o futuro da tecnologia. À medida que robôs como o Optimus se tornam realidade, essas ideias são mais relevantes do que nunca. E aí, o que você acha? Como você criaria leis para os robôs do futuro? Comenta aqui embaixo suas ideias. Não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre ciência e tecnologia. Até a próxima, pessoal!